Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty Martins, do canal Tarô Terapêutico, e venho fazer a leitura para o signo de Áries para os próximos 7 dias. Lembrando que é uma leitura coletiva, pegue somente o que estiver fazendo sentido com a sua realidade. O que não estiver fazendo sentido, manda para o universo, não segure energias que não são suas. Todas as informações que eu precisar passar vão ficar aqui na descrição do vídeo. Vamos iniciar a leitura? Eu tive um probleminha com o vídeo, tive que reiniciar. Então eu tirei uma carta do Oráculo dos Anjos e saiu o 4 de ar. O 4 de ar, ele fala que é hora de descansar ou tirar férias. Aguarde mais tempo antes de tomar uma decisão. A meditação pode te trazer respostas. Essa aqui é uma cartinha do Oráculo dos Anjos que eu tirei. Uma situação favorável para você. A carta que saiu foi a morte. A morte, gente, ela fala de fim de um ciclo, mudança, ou para você desapegar de algo, novo recomeço, transformação. E isso ela está no lado positivo. Junto com ela saiu o Cavaleiro de Paus. O que o Cavaleiro de Paus fala? Que é momento de você viver intensamente, que você precisa dar um passo adiante. Então o Cavaleiro de Paus, ele fala que você precisa ter ousadia, ele precisa de você viver, você não ter medo. Lembrando que a gente iniciou a leitura de vocês com o 4 de ar do Oráculo dos Anjos, e ele fala que é para você esperar um pouquinho, refletir, meditar antes de tomar uma decisão. Só que você não pode ficar parado, bloqueado nisso. Você tem que escolher alguma coisa aí que está acontecendo com você. Lembrando, que são novos inícios e que você precisa ter coragem e ousadia. No lado negativo, uma situação que você está vivendo, vamos ver o lado negativo. No negativo saiu o Eremita. Então, o Eremita, ele é uma carta que pede para você ter sabedoria. E como ela está no negativo, você não está tendo sabedoria para lidar com alguma situação. Deve ser por isso que o Oráculo dos Anjos veio falando para você meditar, porque a meditação pode te trazer respostas. Então, por isso que deve estar te dando essa orientação. E para você pensar antes de tomar uma decisão, porque o Eremita no reverso, né, no negativo, ele está falando de alguma ignorância, ou espiritual, ou você desconhece algum assunto, desconhece alguma coisa e não está tomando alguma decisão. Ou então, de repente, você está numa tristeza profunda ou numa paranoia, sei lá, num isolamento, e você tá ficando tão sozinho, tão dentro dos seus problemas, que você não tá conseguindo enxergar uma solução. Junto com Eremita, nós temos o 2 de paus. Você já viu aquela expressão assim, vai ficar parada aí igual um 2 de paus? A gente tem mania de falar isso, né? Por quê? Porque o 2 de paus, ele fala de empecilhos, ele fala de coisas que estão atrapalhando. E pelo jeito, pelo que eu tô sentindo aqui, você tá precisando, você tá iniciando um novo ciclo, acabou algum ciclo da sua vida, você tá iniciando um outro ciclo, né, com a morte. Você precisa ter ousadia para iniciar esse novo ciclo ou para começar do zero. E só que você não tá bem. Emocionalmente você não tá bem. Você só está enxergando os problemas da situação, emocionalmente você não está bem. Eu não sei para que grupo que eu estou falando isso, mas é um grupo que não está emocionalmente bem. Ou de repente você está depressivo, ou você está desenvolvendo alguma paranoia em relação a alguma coisa, você está se sentindo sozinho, você não está bem. Esse é o empecilho que está te atrapalhando. Como que essa situação se desenvolve, né?
enamorado, você precisa escolher um caminho e seguir. Você precisa desapegar de alguma coisa, você precisa tomar uma decisão. Lembra que a gente começou a leitura falando de decisão? Você precisa tomar uma decisão. Você precisa escolher um lado, tirar essa dúvida do seu coração, tirar isso. Você tem que adaptar isso para a sua realidade. Vamos pensar, você está num relacionamento que você está sofrendo e que você não está feliz. Você tem que botar um ponto final para você recomeçar. Você está num trabalho que você não é feliz, você está vivendo uma situação com um grupo de amigos ou de estudos que não é o que você... Tem alguma situação aí que você precisa botar o fim, começar do zero, mas para isso você precisa ter ousadia, para isso você precisa ter coragem, você tem que adaptar para o momento que você está vivendo. Aí aqui fala que você está numa tristeza profunda, numa solidão. Você pode estar no meio de um monte de gente, pode estar no meio da família, no meio de todo mundo, só que você está numa solidão, numa tristeza profunda. Cuidado com a depressão. Mostra o empecilho, né? A carta que você está parado, que esse é seu empecilho. Você precisa lidar com o seu emocional. Para resolver essa questão, você precisa tomar uma decisão. E a sua decisão tem que ser seguir em frente. Independente de qualquer coisa, seguir em frente. Tá certo? Junto com os enamorados, nós temos a Rainha de Paus. O que ela fala, gente? Ela fala de motivação. A Rainha de Paus é motivação. Busque motivação em tudo, nos pequenos detalhes. Se você tem filho, busque a motivação nos filhos. Se você tem um trabalho que te gera uma renda, que seja assim uma coisa, uma renda muito ruim, muito pouco, mas busque isso. Vai estudar, vai se qualificar. É correr atrás. Você precisa buscar motivação. Você precisa enxergar, sair dessa tristeza e dessa inércia que você está, tomar uma decisão. Mas você precisa de motivação. Alguma coisa vai te motivar, alguma coisa vai te dar um start que você vai se colocar no caminho. Como é que essa situação se conclui? Então aqui eu tenho a roda da fortuna. Tem uma boa sorte chegando para você. Tem um progresso chegando para você. Vai ter uma mudança que vai acontecer. Para isso você precisa tomar a decisão. Você precisa parar, refletir, meditar, mas você precisa tomar uma decisão. E aqui, ó, a roda da fortuna tá falando isso. Junto com a roda da fortuna, a gente tem os 5 de ouros. O 5 de ouros, ele fala em falta. Então, eu acredito que aqui o seu problema é emocional, pode ser uma questão emocional, que você está sentindo falta de alguma coisa que você perdeu, ou que não estava legal e você precisa abrir mão, ou uma questão financeira também, você deve estar passando por um momento de muita dificuldade financeira, mas a roda da fortuna vem mostrar para você que você vai conseguir vencer tudo isso. A roda da fortuna fala que tem coisa boa chegando para você. Você tem boa sorte, você tem um novo ciclo de vida. Que a roda da fortuna é igual a roda da vida, ela precisa girar. Tá certo? Qual o conselho do tarô para os arianos? Não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente. A força. Esse é o conselho do tarô para você. Não podia ser diferente, porque você não tá no momento legal. Para esse grupo de arianos que eu tô falando, não tá no momento bom. Eu tô sentindo a energia aqui, tá? Você tá passando por um momento muito difícil. Você precisa ter o conselho do tarô para você, a força, paciência.
coragem, autocontrole, força interna. Você vai precisar. Você vai precisar, porque é um momento muito difícil que você está passando, que eu estou sentindo a energia aqui. Você precisa ter autoconfiança, autocontrole, coragem, paciência, instinto. Junto com a força, nós temos um as de espadas. O as de espadas, sabe o que ele fala? Sucesso. O as de espada vem falar para você de sucesso que você vai ter. Você irá conquistar um sucesso pelo seu esforço, pela sua força. Olha, foi tão assim a leitura de vocês, tão intensa, que eu tô sentindo, gente, o momento que vocês estão passando. Ou ele já está concluindo, mas eu tô sentindo assim uma coisa tensa, pesada. Então eu iniciei a leitura de vocês com a carta da morte e falando para vocês de transformação, de novos recomeços, que vai ter que encerrar um ciclo para iniciar outro. Você vai precisar de ousadia e coragem para passar esse momento. O que tem de negativo nessa situação é que você está numa solidão, numa tristeza absurda. Você está se sentindo sozinho, assim como já falei, você pode estar no meio de um monte de gente, mas você está se sentindo sozinho. Você está parado igual um dois de paus, porque o obstáculo que está te impedindo de caminhar é o seu emocional. Se você está passando por um problema financeiro, você está desanimado, você está triste e achando que não tem solução. Se você está passando num problema familiar, em relacionamento, algum problema de saúde, você está focando no problema e não na solução. Então você tá parado, está numa tristeza absurda que está sem coragem de andar. Mas você precisa andar porque novos ciclos precisam começar. Aí a gente tem os enamorados, dúvida, indecisões, você precisa desapegar de algo, você precisa fazer escolhas, pode ser em relacionamento, pode ser em parcerias, pode ser apenas uma decisão, que a gente começou o oráculo falando que você tinha que tomar uma decisão, né? E a rainha de paus, ela vem falar de motivação, de algo que precisa te motivar para você conseguir sair dessa situação que você está, de tristeza, de angústia. Que momento difícil, hein, arianos? Eu não sei para que grupo que é, mas está passando por um momento muito difícil. O 5 de ouros veio falar da falta. Tem alguma coisa te faltando? Se é dinheiro, se é o outro te entender, o outro sentar, de um relacionamento, às vezes falta apoio, no trabalho falta reconhecimento, no casamento falta parceria, amizade, dos filhos falta também esse reconhecimento. Adapte para a sua realidade o que tiver falando que sua realidade. Eu sei que está faltando alguma coisa. Mas eu tenho a roda da fortuna, e a roda da fortuna ela vem falando em progresso, em boa sorte, em términos de ciclos de vida alguns ciclos que vão se encerrando. Ela fala em movimento, você colocando a vida para frente. Lembra aqui, ó, falando em ousadia, lembra da rainha falando em motivação? A roda da fortuna vem falando isso, para você seguir em frente. Aí o conselho do tarô para vocês vem a força, né? A força que fala em coragem, em paciência, autoconfiança, autocontrole, essa força interna que você precisa ter. E o as de espadas, que é uma carta que fala de sucesso. Então,
Deixa o ciclo se encerrar para você se transformar. Tem coisa boa chegando para você, Ariana. Você precisa sair desse mar de lamas que você entrou e que você não tá conseguindo. Sabe quando é aquela lama assim, areia movediça, que você tenta se mexer e parece que quanto mais você se mexe, mais você afunda? Faça os movimentos certos. O oráculo dos anjos então trouxe para você: hora de descansar. Para tudo, descanse um pouquinho. Não posso tirar férias, não posso viajar. Então para um pouquinho, descansa, reflete, tira um momento para você. Aguarde mais um tempinho antes de tomar uma decisão. Com a cabeça quente, você não vai conseguir tomar decisão nenhuma. Aguarde mais um pouquinho antes de tomar uma decisão. A meditação pode trazer respostas. Você está vendo como que a leitura toda se complementou? Tira esse tempinho para você, Ariana. Descansa, tira esse tempinho para você. Reflita. Áries é um signo de fogo, impulsivo, quer resolver as coisas e aí você não está conseguindo. Pare um pouco, reflita, pense um pouquinho, medite e tome uma decisão. As respostas estão dentro de vocês, tá bom? Um beijo, namastê, fiquem com Deus.